Pessoal, tudo bem? É com um imenso prazer, né, que a Simes participa pela primeira vez do Congresso Brasileiro de Engenharia, né, da rede DPI-MAT, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agradeço demais o convite feito pelo professor Sérgio Barra, que é o coordenador do evento, né, uma grande oportunidade para a Simes, para nós, podermos falar um pouco de automação, né? Eu sou o Gustavo, trabalho na Simes há 30 anos já, sempre dedicado no segmento de automação para máquina-ferramenta, que seria o produto CNC. Né? Já faz um tempo nós temos um trabalho dedicado ao segmento educacional, porque a Simes entende que sem educação você não tem o avanço tecnológico necessário. Né? Hoje a gente vê uma evolução tão rápida do hardware e do software, e você também tem que evoluir na parte educacional para poder acompanhar essa velocidade toda. Então, novamente agradeço o professor Sérgio para poder ter essa oportunidade, né? Eu vou fazer para vocês um mini treinamento, que na verdade são 3 vídeos de 1 hora praticamente cada um, né? Dividido em 3 partes. Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Eu vou falar um pouco do conceito do CNC para vocês, né, e vou abordar um pouco o nosso software de simulação CNC e os recursos que a Simes oferece para os usuários finais. Né. Na verdade, o nosso simulador CNC ele se chama Sinutrem, e ele é nada mais nada menos que o sistema operacional atual dos CNCs da Simes, né, para uso no PC, né, para uso offline. Então aqui, pessoal, para a gente começar, ó, eu vou entrar aqui no nosso portal CNC da Simes. Eu vou digitar o endereço aqui em cima, mas depois eu passo esses detalhes para vocês. Então, ó, é o www.simes.com.br/CNC4U, que é o nome global aqui das páginas da Simes, né, no mundo todo. Tem que ter o CNC4U. Então, pessoal, essa aqui é a nossa página, né, com todos os conteúdos que a gente oferece, tanto a parte educacional, a própria parte profissional. A página foi remodelada recentemente, até para facilitar o acesso. Aqui, pessoal, se vocês, na época do curso, vocês vão estar com outro treinamento novo oferecido. Nós fazemos bimestralmente treinamentos, webinars, né, de programação, de torneamento, fresamento. Então, vocês podem se inscrever por aqui. É muito simples a inscrição. Ó. Hoje, aqui na data do vídeo, nosso treinamento vai ser a semana que vem, dia 28, né? É das 8 às 9h30, que seria de torneamento com ferramenta acionada. Né? Então, para fazer a inscrição, é muito simples aqui, né? Você vem aqui no Inscreva-se, né? E aqui você põe o seu nome, ó, os dados, aqui aceita que você quer receber informação e envia a inscrição. Né? Então, sou eu e o Guilherme, a gente divide essa parte aí de treinamentos. Eu vou retomar aqui, ó. Então, ela fica sempre nesse segundo campo aqui, ó. Então, o primeiro campo, pessoal, são os treinamentos que a gente oferece online, né? Vou entrar aqui para mostrar para vocês, ó. São 6 treinamentos que vocês fazem online, tem uma provinha no final, né? Vocês emitem um certificado que a Siemens oferece. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, fundamentos de operação do Sinumeric Operate, que é o nosso sistema operacional do CNC, né? Então, aqui seria fundamentos de operação da máquina, praticamente. Processos de usinagem, né? Falando um pouco dos processos de usinagem. Aqui, ó, princípio de ferramentas, ele aborda bem as ferramentas. Ó, fundamentos de programação, né, o básico de programação. Aqui, ó, setup e produção da máquina. E programando realmente com o Sinumeric Operate, né? Aqui é bem interessante essa parte aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, fundamentos de programação. Welcome to the module. Eu vou tirar o som aqui, pessoal, para não atrapalhar o vídeo, né? O treinamento ele é em inglês, a gente não tem como colocar o som em português para não fugir do padrão global da Siemens. Mas a gente pode, por exemplo, colocar a legenda. Então, ele é todo legendado, né? Ele foi mantido aqui
a legenda em inglês, para quem está estudando, quiser acompanhar em inglês. Então, ó, vou dando um next aqui só para adiantar, para vocês terem uma ideia. Então, está tudo legendado aqui, ó. A legenda é fixa, né? Você pode ler, voltar novamente, se tiver alguma dúvida. Ele vai falando e o que vai falando está escrito aqui na legenda. Então, ó, por exemplo, no meio do treinamento, durante o treinamento, aqui está falando o básico, né, de sistemas de coordenada polar. Você tem exercícios, né? Por exemplo, como é chamado o sistema cartesiano de origem. Então, aqui você responde todos os exercícios, tanto como o teste final, eles estão em português, né? Ó. Então, eu vou submeter aqui, ó. Beleza, eu continuo. Aí ele vai para o segundo exercício, né? Que seria aqui, por exemplo, eu vou simular um erro aqui, ó. Olha lá, errei, mas eu posso continuar, não tem problema nenhum, né? Então, ó, eu vou adiantando aqui, só para mostrar para vocês. Vai falar do deslocamento de zero, só para vocês terem uma ideia. E sempre tem os exercícios aqui, né? Então, ao final, você faz uma provinha, né, com 10 questões, e para você obter o certificado, você tem que tirar 80%, teria que acertar 8. Mas não se preocupem que vocês podem rever o que errou, fazer de novo, né? Ele vai mudar algumas perguntas, alguma ordem das perguntas, das respostas, né? E no final tem um certificado, você preenche, aí você salva ou imprime da maneira que você achar melhor. Então, esses aqui são os treinamentos que a gente oferece na nossa página aí gratuitamente. Então, vou fechar aqui, ó. Então, são esses 6 módulos aqui. Retomando a página, né? Aqui a inscrição para os nossos webinars bimestrais, né? Aqui, pessoal, ó, tem alguns vídeos, né? Que a gente conseguiu colocar aqui, por exemplo, como instalar o próprio simulador ajuda bastante, né? Como fazer o download dele, alguns vídeos aqui com dicas, né? De como utilizar o Sinomeric, né? Por exemplo, alguns ciclos. Né, tem videoaulas aqui também, ó. Então é algo bem interessante, está tudo disponível aí para vocês assistirem. Agora, o simulador, pessoal, aqui ele fala, né, ó, de ter a sua própria ferramenta de programação, que seria o Sinotrem, né? Então, ó, o Sinotrem é o nome do nosso simulador. Então, eu vou entrar aqui para vocês terem uma ideia, ó. Esse aqui é o Sinotrem, para o Sinomeric Operator. O Sinomeric é o nome do CNC, né? E o Sinotrem é o nome do software. O Sinomeric Operator é o sistema operacional atual do CNC Sinomeric Siemens, né? Então, aqui ele vai falar uma visão geral. E aqui você tem, por exemplo, as 5 versões que podem ser instaladas. Por que isso, pessoal? Porque o simulador, por se tratar do sistema operacional da máquina em si, rodando num PC, ele pode ser usado tanto para a parte educacional como para a parte profissional. Você pode programar a peça diretamente no simulador, né, exportando para a sua máquina, ou então importar da sua máquina para o simulador para fazer um teste, alguma coisa do tipo, né? Você tem mais segurança, mais praticidade de programação. E por que essa diferença? Porque o ideal é você ter o seu simulador na mesma versão da sua máquina, né? Para você obter 100% de compatibilidade, né? Então, a gente deixou essas variáveis aqui para serem instaladas. Então, ajuda bastante, aqui eu vou mostrar o simulador para vocês. Uma vantagem do simulador, por exemplo, é que no simulador você tem, por exemplo, o modo de programação Shop Mill, Shop Turn, que muitas vezes na máquina não existe, por ele ser um opcional. Por exemplo, no simulador você consegue simular a peça em 3D, coisa que também na máquina é um opcional, muitas vezes você não tem esse recurso. Então, muitas vezes você pode até fazer o programa no Shop Mill, Shop Turn e executar na sua máquina, mesmo que ela não tenha, né? Seguindo a orientação que tem que estar na mesma versão aqui. Então, o simulador é muito útil nessa parte. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui continua a página, né? Então, você pode, por exemplo, selecionar a sua versão, ó.
Vamos pegar aqui a versão 4.8, né? Eu vou clicar aqui nela, ó lá, 4.8, que é a versão que mais atual, já tem a 4.9, mas a gente ainda não possui máquina nessa versão aqui no Brasil, né? Então aqui ele vai falar o requisito técnico da sua máquina, né? Não tem nada assim muito de especial, ó. Ele vai rodar no Windows 7, no 8.1 e no Windows 10, né? Ele é um software que ele tem mais ou menos 1 GB de tamanho, né? Não é algo assim absurdo, não roda no celular, né? Então aqui, ó, eu tenho o link para baixar o software e o idioma português, que eu vou mostrar para vocês, porque o português ele é um idioma opcional, né, no simulador, tanto no Sinomeric Sims, no próprio CNC. Então vamos lá, ó. Por exemplo, eu vou fazer o download do Sinotrem aqui, ó. Então eu cliquei nesse link, né? Ele vai me estabelecer agora um contato direto com o servidor da Sims da Alemanha. Então aqui para mim o login como funcionário não faz sentido eu mostrar, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês têm que se inscrever aqui na página, então você vai colocar aqui o seu e-mail, por exemplo, né? Ó, o seu e-mail, alguma coisa assim do tipo. Vai criar uma senha, né? Ó. Aí aquela senha com uma letra maiúscula, ele vai te mostrando aqui o que está ok, né? Tem que ter um número e um caractere especial. E aqui você põe seu nome, seu sobrenome e concorda aqui com os termos e se inscreve, né? Então você vai receber um e-mail nesse aqui que você criou para você já começar o seu download do simulador. Eu vou retomar aqui, ó. O que eu vou mostrar para vocês agora? Mais ou menos como é que é a estrutura do software, né? Ó. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ó. Esse aqui, pessoal, vamos ver se vocês conseguem visualizar, ó, é o Sinotrem na versão 4.7. Quando você faz o download, ó, ele vem zipado, né? Então você pode extrair o arquivo aqui na mesma própria pasta, como eu fiz, né? Eu criei uma pasta aqui, Sinotrem 4.7 e extrair os arquivos aqui, né? Então vocês vão utilizar o que? O setup exe aqui para fazer a instalação, né? A instalação é simples, né? Pode acontecer de ocorrer algum erro, por exemplo, como ficar solicitando dar um boot na máquina repetidamente, né? Mas isso aí tudo a gente tem uma solução. Na grande maioria do tempo você vai executar o setup exe e ele vai funcionar, né? Quem tiver depois alguma dúvida pode entrar em contato com a gente, né? Então vamos lá, aqui vocês fariam a instalação pura e simples do simulador. Agora, pessoal, antes de eu entrar no simulador em si, que é esse cara aqui que vocês estão vendo, ó, eu tenho um monte de máquina criada aqui, depois eu vou entrar em detalhes com vocês, ó. Nós vamos falar um pouco do CNC, né? Do conceito de CNC. Então esse aqui, pessoal, é o meu contato, vou deixar durante alguns segundos aqui depois quem precisar visualizar o vídeo, precisar de alguma ajuda nossa, né? Ó, tem um canal aqui no YouTube com vários vídeos ali, que até como instalar a língua portuguesa, vídeo aulas de torneamento, fresamento, depois eu mostro para vocês aqui o canal um pouquinho mais no final. E eu vou usar essa apresentação aqui que eu uso muito para universidades, né, como base para vocês, ó. Então vamos lá, pessoal, o que seria o CNC, né? Para quem ainda não teve oportunidade, né, de ter um contato mesmo real ali com o CNC. De modo simples, o CNC, a gente vai dizer o que? Ele é um computador, na verdade, com processamento dedicado, né, que ele vai se comunicar com um acionamento, que na verdade a gente chama de drive, para controlar um servomotor, né? Então vamos lá, ó. Ele tem o conceito de malha de controle de posição, né? E os drives, dentro do drive, ele tem a malha de controle de corrente e tensão, né? Que a gente chama de controle de velocidade. Então vamos lá, ó. Os processos de usinagem onde são utilizados o CNC, né?
A grande vantagem do CNC, o que é? É a alta produtividade, né? Você ter a repetibilidade, né? E um tempo reduzido de usinagem. Então, a gente tem o conceito de torneamento, né? Fresamento, que são os principais, né? A gente pode ter a retificação feita no CNC, o conceito de multitarefa, que seria um torno com fresamento, né? Com ferramentas rotativas, como no fresamento, mais a peça de torneamento, né? São máquinas especiais. Máquinas de engrenagem, né? Que demandam aqui um sincronismo dedicado do CNC, por causa do tipo de peça. Máquinas controladas com CNC para deposição de materiais, muito utilizado no segmento aeroespacial. Então, você vai, por exemplo, fazer um depósito de resina, é o CNC que está controlando, fazendo esse perfil aqui, né? Utilização de robô, pessoal, eu coloquei aqui hoje porque o CNC, ele já te oferece, já faz um bom tempo, um recurso de você controlar o robô via CNC. Né? A Siemens, ela não é um fabricante de robô, mas ela desenvolveu um software que você consegue programar o robô através da linguagem do CNC. Né? Sem falar da comunicação tradicional, via entrada e saída, via OPC-UA, via Profinet com o robô. Né? Máquinas de manufatura aditiva, vou ter um exemplo aqui para vocês, e máquinas de puncionadeira, corte a laser, dobra, que também podem ser via CNC. Né? Então vamos lá, aqui pessoal, eu dou um exemplo de uma máquina de manufatura aditiva. Então aqui desse lado, a gente tem a deposição de material, né, como se fosse uma impressora 3D. Então é o CNC que está controlando esse robô aqui, no caso um robô Comal, né, italiano. Então é o CNC que está controlando para definir aqui esse perfil. E ao mesmo tempo, depois você pode utilizar o mesmo robô para fazer a usinagem da peça, né, se você tiver algum acabamento, essa necessidade. Então, na manufatura aditiva hoje, as máquinas são controladas pelo CNC. Né? Então, vamos lá. Agora aqui o conceito da malha de CNC. Né? Então, como eu mencionei para vocês, eu tenho o CNC. Esse cara aqui dentro dele tem um processador matemático, né, que vai fazer toda a interpretação de programas, a parte de comunicação com os acionamentos, que são esses caras aqui. E esses caras são que controlam pela malha de tensão e corrente, né, os nossos servos motores, né, servos motores e o motor assíncrono que ele é utilizado no spindle da máquina, né. Então, toda essa matemática está dentro desse cara e sempre comunicando aqui com um acionamento que, na verdade, vai chavear uma tensão aqui para fazer a frequência de velocidade aqui no servomotor. Né? Falando a grosso modo aqui para vocês. Né? Agora, como é que a gente fecha a malha, pessoal? Dentro desse cara aqui do servomotor, né, eu tenho um sistema de medição que é chamado de encoder. Né? Na verdade, é um disco de vidro, né, que conforme o eixo do motor, que está acoplado mecanicamente na máquina para gerar um movimento ali, ele está girando, o encoder está contando pulsos. Então, eu fecho essa malha aqui no CNC, com esse cara aqui que é chamado de encoder. Né? Esse aqui o que é, pessoal? É uma régua linear, que também é um sistema de medição. Imagina uma máquina, por exemplo, que eu tenho só um motor com um encoder, que o encoder está fixado aqui dentro. Se eu tenho uma folga mecânica, né, a minha ponta do eixo do motor ela não gira, então o encoder não está contando. Então, para máquinas de maior precisão, eu uso esse cara aqui, que é uma régua linear, que ele está preso diretamente na mecânica da máquina, e ela vai contar exatamente quando a mecânica se movimentar. Né? Então, eu garanto mais precisão com esse cara aqui, ao invés da folga que esse cara aqui possa me dar. Né? Porque, por exemplo, eu posso estar com uma folga mecânica e esse eixo aqui girou, né, o encoder meu contou. Só que fisicamente na máquina não andou por causa da folga. Então esse cara aqui, ele só vai andar realmente, né, quando aquela folga for superada. Então é um sistema que te dá a precisão melhor, ele está te dando a condição real ali.
E ele que vai estar ativo como a medição principal aqui do CNC. Esse cara aqui, pessoal, é sempre obrigatório, porque aqui tem uma malha de tensão e corrente que vai depender também da velocidade, do número de pulso, do sentido dele. Né? Então, basicamente, esse aqui é a malha do CNC. Né? E agora, dentro desse cara, além do processamento CNC, eu tenho um processador PLC, né? Que é para fazer toda a parte de controle da periferia da máquina, por exemplo, uma emergência, uma bomba hidráulica, uma válvula pneumática, né? Toda a parte de periferia é controlado por um processamento de PLC que roda em paralelo com o processamento do CNC. Eles estão a todo momento trocando dados, porque, por exemplo, eu bato numa emergência, o PLC tem que imediatamente verificar isso e mandar para o CNC que ele tem que parar. Então, a gente tem toda essa eletrônica aqui. Né? Percebam que o CNC é um equipamento de alta tecnologia, né? Especialmente para a área de automação. Você tem processamentos distintos, né? Você tem a parte de controle de servomotores, é algo muito interessante para a parte de controle, automação, para a parte de automação em si. Né? O conceito, basicamente, é torno e fresa, né? Isso você já conhece. O torno, a peça, ela fica fixa aqui girando, né, na verdade, e os eixos são as ferramentas, eles se movimentam. E a parte de fresamento, a peça aqui é presa na máquina, né, a ferramenta está girando, então a peça fica fixa. Né? Lógico, isso aqui podem ter inúmeras variações. Por exemplo, esse conceito de fresamento, uma máquina de 5 eixos, 6, 7, 8 eixos, né? Programando 5, 6 eixos simultâneos, né? E até o próprio torno, que você pode ter uma ferramenta rotativa, que nós chamamos de ferramenta acionada. Então, isso aqui é um conceito básico, porque isso aqui é muito mais amplo. Então, no segundo vídeo, quando a gente for abordar cada conceito em separado, eu mostro um vídeo para vocês e a gente vai executar a peça em conjunto. Né? Aqui falando um pouco do processamento, como é que funciona a parte de processamento da Siemens. A Siemens ela usa a parte que a gente chama de controle NURBS. Né? Na verdade, o que significa? Quando você faz um programa de peça, ele é gerado um programa ponto a ponto por coordenadas. Né? Então aqui, ó, um exemplo com vários pontos, né? Então, o que acontece? Através de um polinômio matemático de quinto grau, que seria uma B-spline aqui, né? O que ele faz? O CNC, ele pega esses pontos, ó, e ele gera a trajetória a partir deles, né? Qual que é a vantagem dessa tecnologia, a meu ver, né? Cada ponto gerado no programa significa o quê? Um movimento da máquina, né? Uma aceleração, desaceleração. Você reduzindo o número de pontos e podendo trabalhar a trajetória aqui com pesos matemáticos, por exemplo, você tem uma diminuição da dinâmica da máquina, né? Então você acaba, por exemplo, melhorando a superfície de acabamento, você consegue ter um processamento mais liso, né? Mais claro ali. Então isso aqui ajuda muito. Aí por isso que a Siemens adota esse tipo de tecnologia de controle, né? Aqui eu mostro o look ahead, porque muitas vezes é até confundido. O que é o look ahead, pessoal? É a capacidade que o CNC tem de ler blocos à frente do programa. Imagina um programa em 3D, ele tem 300 mil linhas, 500 mil linhas, né? Então o CNC ele já vai enxergando à frente para ele saber o que ele vai ter que fazer daqui a pouco, né? Quando chegar naquele momento de trajetória. Então, o look ahead é essa capacidade que o CNC tem. A gente tem alguns problemas com os concorrentes, porque o que acontece? Como o nosso programa ele já é comprimido inicialmente, a gente não necessita de um número de look ahead grande como os nossos concorrentes, porque os nossos concorrentes não utilizam esse conceito de controle. Eles vão processando ponto a ponto. Então, a gente sempre deixa bem claro que o nosso look ahead não demanda a mesma quantidade de blocos, porque o programa já sofre naturalmente, matematicamente, uma compressão inicial. Então, eu gosto sempre de abordar esse ponto aqui.
E aqui mostra como funciona, por exemplo, o cálculo da malha de controle. Né? Para quem é da área de CNC, a gente utiliza muito esse termo, o meu CNC ele tem interpolação nano, né? Que na verdade o que são nano? 10 a nona. O seu controlador considera 9 casas depois da vírgula, considerando para o cálculo de arredondamento. Né? No caso de qualquer CNC Siemens, nós temos 80 bit nano, que seria 10 elevado a 12. Então, qualquer CNC Siemens no cálculo, ele utiliza 12 casas, né? No cálculo e no arredondamento. Então, você tem uma precisão melhorada aí nesse ponto. Aqui a parte de digitalização, né? Hoje não é o objetivo nosso aqui, mas o CNC está muito avançado. Hoje você consegue fazer uma comunicação com várias máquinas, com um supervisório. Você consegue, por exemplo, atuar no CNC remotamente, puxar dados de produção, dados da própria máquina em si, por exemplo, como temperatura dos motores, corrente, tensão. Isso aqui hoje é muito evoluído, né? E auxilia muito aí na manufatura avançada, né? E como eu mencionei para vocês, o objetivo do CNC é isso aqui, né? Redução de tempo de produção, você ter uma maior flexibilidade na produção das suas peças, com isso você tem uma eficiência muito maior, né? Você consegue lançar produtos em menos tempo, né? Você vai ter uma alta produtividade aqui, que é algo que a indústria hoje não sobrevive mais sem isso, né? Essa aqui é a família de CNC da Siemens, né? Só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem desde o CNC mais simples, que é o 808, né? Até o novo CNC Sinomeric One, que é o conceito de gêmeo digital que a Siemens propõe. Então, é um CNC pensado primeiramente no fabricante de máquina, porque através de processos de simulação, você consegue simular a dinâmica mecânica da máquina, trajetória de ferramenta, ele já é integrado com o nosso CAM, né, que é o NX. Então, você consegue oferecer essa possibilidade de desenvolver um projeto, primeiro virtual, antes da parte física, né? E ele é um CNC novo, de alta produtividade. E a nossa linha tradicional, que é o 840D, muito utilizado na indústria automobilística, na indústria aeroespacial, né? É um CNC que controla até 96 motores, com 10 canais. O 828 é um produto intermediário, né? Mas, por exemplo, dando um exemplo de torneamento, ele controla até 20 motores, né? E o mais simples da linha, né, que é cada um adequado ao seu custo-benefício, à sua necessidade. E o 808, que é o mais simples, ele controla até 6 motores no fresamento, né? Então vamos lá. Aqui, dando um exemplo para vocês, né, de uma integração entre o CAD/CAM e o CNC para gerar a parte de simulação, né? O que significa isso, pessoal? Que o seu CAM, o seu CAD e o CAM, especialmente o CAM, ele está utilizando o quê? Valores reais, que vem da sua máquina, através do CNC. Então, há essa integração aqui. Então, você tem algo muito próximo do real, porque ele está sendo feito com parâmetros, com os variáveis do CNC da máquina. Então, ele está buscando os valores reais ali da máquina. Aqui são processos de operação, né? Hoje você tem essa capacidade, por exemplo, de simulação 3D da peça, por exemplo, visualizar um molde quando você tem um programa aqui gerado ponto a ponto, isso eu mostro para vocês, né? Aqui a parte de comunicação, né? Que está muito avançado, por exemplo, você pode buscar uma peça no seu servidor, trazer para dentro do CNC, importar um contorno aqui na extensão DXF, gerar um programa automaticamente, Esse aqui é um exemplo para vocês, ele vai buscar uma peça aqui, essa peça dentro do manual, um desenho dela, ele gerou o desenho, tá vendo na extensão DXF, ele vai criar um contorno desse desenho importando esse arquivo gerado na extensão DXF. Eu acho bem interessante
Esse exemplo, lá, você consegue limpar, né, os layers da peça, olha lá, e agora selecionar somente o contorno. Olha lá, esse contorno agora já está dentro do CNC e já é criado automaticamente um programa espelhado aqui, por exemplo, ó, e você simula a peça em 3D. Então hoje você já tem esse tipo de recurso, já faz um determinado tempo, né? Que é algo muito interessante aí, e muito produtivo, muito útil. A parte, eu mencionei para vocês com a interligação de robôs, né, entre a máquina e o robô, que seria entre o CNC e o robô, que hoje é muito avançado e já está sendo muito utilizado esse tipo de aplicação, desde a parte de carregamento até a parte da própria usinagem, né, uma usinagem mais leve sendo feita pelo robô, como aquele exemplo que a gente viu de deposição de material, né, da manufatura aditiva. E aqui um exemplo que o robô pode ser, como o CNC pode comunicar com o robô? Através de um nível mais simples, através de entradas e saídas, né? E comandos mais complexos, através, por exemplo, de uma programação via Profinet, OPC UA, né? Ou através do próprio sinumérico, o próprio CNC, né? Comunicando com o robô, né? Através aqui do gêmeo digital, através do próprio uso dos dados reais da CPU do CNC. Então você tem hoje em dia essa gama completa aqui de comunicação. Esse aqui é um exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no simulador, de como é a programação hoje da Siemens. Eu vou pular aqui, senão vai estragar um pouco a surpresa. O Advanced Surface é uma função especial do CNC Siemens, que eu vou mostrar para vocês também. Esse aqui é um outro compressor, né? A parte de transformação cinemática para você utilizar eixos inclinados. Isso aqui hoje simplesmente é um ciclo da Siemens, né, que a gente chama de ciclo 800, que você faz essa variação. Isso aí é muito utilizado, né? E aqui hoje a gente já pode, eu gosto de mencionar que a gente já pode fazer a conexão, né, a interligação da sua máquina com uma nuvem, que no caso da Siemens é o MindSphere, a nuvem. Então você pode armazenar a sua máquina lá na nuvem da Siemens e acessar os dados que você quiser de produção, dos próprios dados da máquina, o que está acontecendo naquele momento, variáveis dos motores, esse tipo de coisa, né? Então vamos lá, pessoal, agora vamos entrar aqui na parte realmente do simulador, né, da simulação. Esse aqui, pessoal, é o meu simulador, é o Sinutrain, né? Tá aqui, ó, Sinutrain para o Sinumeric Operate. Quando vocês instalam, como eu mostrei para vocês ali, isso aqui ele vem vazio, né? Isso aqui são máquinas que eu crio aqui, eu tenho que usar o meu, né? E eu não posso apagar, porque eu estou usando aqui, por exemplo, no trabalho, alguma coisa do tipo assim. Então eu vou mostrar para vocês, ó, quando vocês instalam isso aqui, está em branco, você tem que criar a máquina que você vai desejar utilizar. Então, ó, por exemplo, eu vou utilizar o que aqui, ó? Esse menu aqui que é o Use Template, que são os modelos de máquina que eu tenho, ó. Ele vai carregar aqui para mim. Olha lá. Então aqui, ó, eu vou clicar. Esse aqui é o conceito operacional, tá vendo? Sempre utilizando campos, né, onde você clica aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, ó, ele me abre uma lista de máquinas, ó. Cada nomenclatura desse aqui é um tipo de máquina, por exemplo, ó, um torno com ferramenta acionada. Eu vou clicar aqui, ó, um centro de usinagem vertical, uma máquina 5 eixos, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Com mesa, né? E aqui, por exemplo, ó, uma máquina que pode ser torneamento e fresamento. Então, o que a Siemens disponibiliza são as máquinas demo. O demo lathe, que é um torno com ferramenta acionada, e o demo milling, que é um centro de usinagem com 3 eixos, né? Isso aqui a gente vai abordar nos vídeos 2 e 3, né, dedicado a cada máquina. Então, eu vou mostrar, eu vou criar uma aqui para a gente já começar essa introdução, para depois ficar mais fácil a continuidade dos vídeos. Então, eu vou criar um demo milling, ó, que seria um centro de usinagem com 3 eixos, né?
Aqui, pessoal, eu estou clicando, eu posso, por exemplo, alterar o nome da máquina, né? Porque isso aqui é muito útil, especialmente no educacional. O professor pode ir criando máquinas de acordo com a aula que ele vai dar. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, UFRN, fresamento. Fresamento, exemplo. Né? Aqui eu posso escolher a resolução que eu quero, vou escolher um pouco maior, ó. Aqui eu já tenho o português instalado, eu vou selecionar a língua portuguesa, depois eu mostro para vocês como faz a instalação, tudo. E aqui eu vou criar a máquina, ó. Olha lá, ela vem aqui para o campo que estava livre, que é o próximo aqui. Então, ó, UFRN, fresamento, a minha máquina está aqui. Quando vocês instalarem o simulador, pessoal, vocês vão precisar instalar a língua portuguesa. Né? Então, a língua portuguesa é aquele outro link logo abaixo, né, que eu mostrei para vocês. Vem um arquivo de 75 megas zipado com várias linguagens, várias. Então, vai ter uma pastinha lá, PO de português, e lá dentro vai ter um arquivinho que chama ptb.slf, que é o arquivo da língua portuguesa. Como é que você instala ele? Ó, aqui nos menus aqui superiores, ó, eu tenho aqui um botãozinho extras, ó. Tá vendo? Eu vou clicar nele aqui, ó. E aqui eu tenho Additional HMI Languages, né, que são as línguas adicionais. Então eu vou clicar aqui, ó, ele me abre, ó, bem parecido o conceito de programação, ó. Ele pede para eu ir buscar aquele arquivo, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho algum, ó, tem um aqui, ó. Um PTB na versão 4.8 que já está instalado, né, ó. Então, para vocês vão vocês vão extrair aquele arquivo, vão pegar a pasta PO de português e vão salvar esse arquivinho aqui em algum lugar que vocês possam lembrar para depois ir buscar ele depois. Ó. Então, cliquei nele aqui, ó. Vou abrir, ó, ele apareceu aqui, português, ele mostra qual versão e agora é só dar um instalar, né? Um install. Como eu já tenho, pessoal, é só fazer isso que ele vai instalar. Então, vamos voltar para a máquina aqui, ó. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa máquina aqui para vocês terem já uma ideia, ó. Então, eu criei a máquina, já está em português, eu já defini. Se eu precisar fazer alguma edição, só clicar com o botão direito do mouse, ó, eu venho aqui no Settings, ó. Eu tenho um menu aqui novamente, tá vendo? Então, vamos cancelar esse cara aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Vou abrir ela aqui. Ele vai levar um certo tempinho aqui para mim. Ó, se vocês já observarem, ó, eu não tenho só a tela do CNC, eu tenho um painel de operação da máquina. Então eu consigo também simular algumas ações de operação. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui as chaves de correção de avanço, que são o controle da velocidade dos meus eixos, né? Relembrando que cada eixo é um motor que está acoplado ali na máquina, né? Aqui a gente está criando um centro de usinagem, então eu vou ter o eixo XY e o eixo Z, né? Que é a altura. Ele está carregando aqui, não tem jeito, porque demora um certo tempo. Olha lá, já entrou aqui minha parte dos botões, ó. Então tá aqui, pessoal, ó. Primeira coisa aqui, a minha tela, né, ó. O meu eixo X, o meu eixo Y, o meu eixo Z e o meu MSP1, que é o spindle, né, onde vai estar a minha ferramenta que vai fazer a rotação. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho um campo T aqui que me indica que ferramenta que está carregada no magazine da máquina, eu não tenho nada. O meu F, que é o avanço, né? Isso aqui é tudo padrão internacional, é tudo em inglês, né? O T de tool, de ferramenta, o F de feed, de velocidade, o S de spindle, né? Da rotação, não tem jeito. Apesar que o meu CNC já está em português, ó. Eu tenho aqui os meus menus que a gente chama na horizontal e aqui os meus menus na vertical. Então, primeira coisa, quero fazer um movimento aqui só para dar um exemplo para vocês, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou liberar os meus avanços, senão ele não funciona. O que seria aqui na máquina? Eu estaria liberando a minha potência, os meus drives, né? Então, eu estaria alimentando os meus drives, ó.
Eu vou abrir a chave de correção de avanço. Essa aqui é do eixo X, Y e Z. E essa aqui é do spindle. Ó. Essa já nasce em 50%. Se vocês observarem aqui, essa aqui vai de 100% a 120%. Então, ó, vou segurar com o botão do esquerdo do mouse e vou arrastar. Vou deixar ela em 100%. Ó. Ele me mostra aqui, ó, que é o meu feed, né? Que é o meu avanço. E a do spindle também. Eu vou clicar aqui com o esquerdo, vou arrastar, ó. Tá vendo? Eu já deixei em 100%. Então agora aqui, como eu estou no modo jogue, que é um modo manual de movimento, eu consigo movimentar os meus eixos aqui. Por exemplo, ó, tá selecionado o eixo X, ó. Se eu vier aqui, ó, no sentido positivo, ó lá, lá em cima ele está movimentando, ó. Agora eu vou selecionar ele negativo, ó. Ele está movimentando negativo e positivo. Eu seleciono o Y, ó, positivo, negativo. E o Z, positivo, negativo. A grande vantagem aqui é que eu não tenho nada físico, né? Não tenho perigo de bater nada, então eu posso extrapolar em alguns momentos aí. Então vamos lá, ó. Vamos carregar uma ferramenta aqui, só para eu mostrar como é que funciona, né? Como eu mencionei, aqui eu tenho os menus no modo... no sentido horizontal. Então, ó, o primeiro menu aqui, ó, TSM, né? Que é o menu do operador. Ó. Eu ativei aqui, ele está em azul, e aqui eu estou navegando ó, com a tecla para cima e para baixo aqui no meu PC. Né? Então, ó, eu estou entrando em parâmetros, o conceito é sempre o mesmo de programação. Né? O primeiro parâmetro aqui, o que, que é? T, é a ferramenta. Ele está me pedindo para eu selecionar a ferramenta que eu quero colocar na máquina. Né? Minha máquina, por enquanto, nasceu sem ferramenta nenhuma lá no spindle, né? Não tenho nada lá. Então, se vocês olharem aqui ó, na vertical, muitas vezes eles trabalham em paralelo, né? Ó, eu tenho um menu aqui, ó, selecione ferramenta. Então, ó lá, vou selecionar uma ferramenta. Ele me abre aqui no meio da tela uma lista de ferramentas, né? Essa lista aqui, ó, ela já nasce quando você instala o simulador, né? Mas nada te impede de criar a sua própria ferramenta. Então, ó, eu vou cancelar aqui, ó, para mostrar para vocês, aproveitar como criar uma ferramenta. É muito simples, pessoal. Ó. Eu vou utilizar aqui os menus de funcionalidades, que são esses. Ó. Eu tenho um menu aqui, ó, o Offset. Né? Então, ó, aqui ele me abre ó, o primeiro menu aqui, ó, lista de ferramenta. Então, ó, vejam como é simples criar uma ferramenta. Eu vou pegar esse valor próximo aqui que está vazio, que tem que ser um valor vazio, né? Ele me ativa aqui, ó, ferramenta nova. Né? Então, vou clicar aqui, ó. Então, aqui eu posso escolher aqui da minha lista que ferramenta que eu quero. Por exemplo, vamos criar um apalpador aqui, ó, para eu poder dar um outro exemplo para vocês. Então, eu vou criar esse apalpador 3D aqui, ó, selecionei ele, ó, e dei um OK aqui. Olha lá. Ele já está aqui criado na minha lista, só que ele está sem valor de comprimento, né? Eu não tenho nada aqui. Então, aqui eu posso editar, por exemplo. Ó, eu vou colocar aqui, ó, apalpador... UF, não, vamos ver, apalpador UFRN, por exemplo. Opa. Né? Então, eu vou colocar aqui que ele tem um comprimento de 110 e um diâmetro de 10, para eu poder dar um exemplo para vocês. Acabou. Olha lá, está criado o meu apalpador aí. Já criei ele na minha lista, agora ele faz parte da minha lista de ferramentas. Então, para retomar, ó, eu vou aqui no M de Machine, que eu quero voltar para a máquina. Olha lá, cliquei nele e voltei aqui de novo. Então, vamos selecionar uma ferramenta. Olha lá, de novo, ó, selecione ferramenta. Então, aqui, ó, peguei o apalpador, olha lá. Ele está aqui, só que eu não troquei a ferramenta ainda, né? Eu preciso gerar um movimento na máquina. Ela vai posicionar o meu eixo, o eixo Z na altura correta da troca de ferramenta. Então, para isso, eu tenho que dar o quê? O ciclo Start aqui na máquina. Que seria paralelamente como se fosse o meu Enter no computador. Né? Então vamos lá, ó, vou dar o ciclo Start. Ó. Percebam que o eixo Z vai se movimentar e vai fazer a troca. Vou clicar nele agora. Ó. Olha lá, meu eixo Z movimentou, ó. Ele posicionou em 500, a coordenada Z que é a altura de troca, e o meu apalpador está aqui. Ó, né? Ele já mostra aqui o meu L, né, de lente, o comprimento, e o meu diâmetro de 10. Então, eu já estou com uma ferramenta carregada na máquina.
né? Vamos ver se eu precisasse pedir um giro desse apalpador. Lógico que não faz sentido nenhum, é só para dar um exemplo. Até eu quero ver aqui se vai funcionar. Então, ó, o próximo parâmetro aqui, ó, é o fuso, né, que é o spindle. Se vocês olharem a unidade aqui, está em RPM, ó. Então eu vou pedir um giro de 1000 RPMs dele, vamos ver se ele vai fazer. Ó, ele vai automaticamente para o parâmetro de baixo, ó. Aqui eu peço o sentido, eu quero um giro horário, né? Então está selecionado aí, tenho que dar o ciclo start novamente, ó. Ele roda, né? O que seria incorreto, que eu não posso girar um apalpador, mas ele está, só para mostrar o exemplo para vocês, ele está girando, ó, eu pedi 1000 RPMs, ele está com 1000. Se eu vier aqui, ó, na chave e fechar ela, por exemplo, eu paro, não, desculpa, se eu vier na chave de rotação, ela vai só até 50%, então, ó, eu reduzo, né, a minha rotação para metade, ó, e ele está me mostrando aqui o sentido horário, né? Para eu parar isso aqui, ó, só dar o reset aqui no botão, ele parou, né? Aqui, explorando esses parâmetros, aqui é, por exemplo, a coisa de máquina, se você tem uma função M, por exemplo, você chama ela por aqui, dá o ciclo start. Aqui o seu ponto zero, né? Ó, por exemplo, ele está ativo o G54 aqui, se eu precisar mudar, por exemplo, o G55, né? Ó, eu venho aqui, dou o ciclo start, ó, ele faz tudo automático, né? Eu não preciso ficar escrevendo sintaxe, né? Por exemplo, ó, se eu precisar mudar de milímetro para polegada, né? E aqui o plano de usinagem, se for o caso, eu precisar mudar. Então tá tudo aqui nos parâmetros, né? Só para dar um exemplo aí para vocês, assim, da parte operacional. Então agora, pessoal, vamos explorar aqui um próximo menu, ó, por exemplo, medição de peça. O CNC Siemens, ele já te oferece ciclos prontos para você poder fazer a medição. Então, você mesmo pode comprar um equipamento e fazer, né? Utilizando os ciclos da Siemens que já estão prontos. Por exemplo, aqui, ó, medição de um ponto, né? Ó. Olha lá, percebam, olha lá, que ele está movimentando. Quer dizer, essa parte gráfica é muito rica no Siemens. Ele te mostra o que você tem que fazer. Ó. Venha com o apalpador e encoste em X, né? Encostou em X, né, eu posso modificar os eixos, ó, Z, né, Y e Z e fazer a medição. Deixa eu voltar aqui, ó. Por exemplo, a medição de um furo, ó, em 4 pontos, né, ó. Ó, um furo, 2, 3, 4, é muito legal isso aqui, tá tudo pronto aqui dentro, né. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Então vamos calibrar aquele apalpador que a gente criou, né. Vamos utilizar, por exemplo, um anel de calibração, dando um exemplo aqui mais corriqueiro, né? Então, por exemplo, eu tenho um anel aqui, ó, ele está me perguntando de quanto que é esse anel, por exemplo, de 100 milímetros, né? É só isso, pessoal. Eu venho aqui, ó, vou dar o ciclo start, ó lá, ele vai fazer a medida, né? Olha, encostou, lógico, aqui é virtual, né? Então, esses valores aqui são aleatórios, são criados aqui. Ele mediu aqui os pontos, ó, no anel, ó. Inclusive, ele já corrigiu o diâmetro aqui, ó. Já foi para 10.859, se vocês olharem, ó, que foi o que ele mediu. Então, aqui eu já fiz a minha calibração do apalpador. Então, por exemplo, quero usar um ciclo desse aqui, ó, de medir 4 pontos, ó. Desculpa, medir um furo só, com um furo só, por exemplo. Então, ó, eu vou jogar aqui no G54, por exemplo. Vamos ver se ele vai dar erro, porque está ativo disso, mas acho que não, ele não deveria, né? Então, eu vou falar, o meu furo, por exemplo, ele tem 30 milímetros, né? Aqui eu posso definir um ângulo de contato, dependendo do tipo de apalpador que eu tenho, definir um ponto de referência, então eu vou dar como centro do furo, né, X0, Y0, beleza. É só eu vir aqui, ó, e vou dar o ciclo start, ó. Olha lá, ele vai movimentar, fez a medição, ó. Ele perguntou se você quer ativar o deslocamento para o G54, por quê? Porque o G55 é que está ativo, então eu vou ativar. Então lá, ele ativou o G54 e ele jogou meus valores para lá, né? E ele fez a medição aqui. Então isso aqui é muito prático, pessoal. Se vocês olharem, eu tenho vários, por exemplo, ó, uma peça que está inclinada, né, que não está alinhada, eu posso medir o P1, quer dizer, eu tenho que medir o P1 e o P2, né, para fazer esse cálculo. Então você tem tudo isso daqui pronto dentro do CNC Siemens. Vamos ver o próximo menu aqui, ó.
medição de ferramenta, por exemplo, quero fazer uma medição de um comprimento manual, né? Ó. Eu venho aqui, encostei em Z, ó, eu venho aqui e mando ajustar o comprimento. Ele já faz na hora aqui para mim. Vocês viram que até agora eu não escrevi nenhuma sintaxe, nada, né? Por exemplo, eu preciso fazer um posicionamento dos eixos, que seria o próximo menu aqui, ó. Aqui eu defino o avanço, que é a velocidade que os eixos vão se movimentar. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 300 milímetros por minuto. Eu quero que o meu eixo X vá para a coordenada 500 e o meu eixo Y, por exemplo, vai para a coordenada menos 50. Novamente, eu dou o ciclo Start, olha lá. Os eixos estão se movimentando, né, de acordo com o avanço que eu coloquei aqui. Olha lá, posicionaram, lógico, aqui já tem os deslocamentos, né? Então, rapidamente eu faço dessa maneira. Aqui, ó, se eu precisar fazer um faceamento numa peça, né? Coloquei uma peça nova, preciso tirar 1, 2 milímetros aqui para ele fazer uma limpeza, deixar a peça nivelada. Eu já tenho um ciclo pronto aqui, pessoal, ó. E ele vai me mostrando aqui, ó, o que cada parâmetro significa. Se eu tiver dúvida, eu tenho esse botãozinho aqui do Help, ó, que eu vou clicar nele aqui, ó, ele me dá o valor conceitual de cada parâmetro desse ciclo, ó, o significado de cada parâmetro. Então é muito didático, é muito gráfico, né? Te ajuda de todas as maneiras aqui. Eu vou terminar a ajuda para ele voltar, ó. Então, por exemplo, vou fazer um faceamento, é só eu preencher aqui o ciclo. Eu vou mostrar para vocês um programinha agora, a gente faz o faceamento nele. Então, ó, eu vou entrar aqui na área de Program Manager para criar um programa, né? Ó. Aqui ele me dá essas 3 pastas, ó, que é a pasta de programa de peça, de subrotina e peças de trabalho. Peças de trabalho eu posso criar uma pasta minha e jogar programa, desenho, tudo aí dentro. Então eu vou criar uma pastinha aí, ó. Vou chamar de UFRN. Olha, ele pergunta, você quer criar um programinha dentro dessa pasta com o mesmo nome? Eu não quero, então eu vou cancelar, ó. Então, ó, só criei a pasta UFRN, ela está aqui, ó, está vazia. Então agora eu vou criar um programinha aqui, ó. Então, ó, se vocês observarem aqui na vertical, eu posso criar um programa no Shop 1000 e o programa em código G Siemens, né? Qual é a diferença, pessoal? Isso aqui eu vou mostrar depois no vídeo 2 e no vídeo 3, que fica mais fácil de visualizar, né? Então, aqui só para dar um exemplo, vamos criar um programinha no Shop 1000 mesmo, ó. Vamos fazer um programinha teste aqui, ó. Vamos fazer faceamento, né? Para eu não extrapolar aqui o vídeo. Então, eu vou dar o OK, olha lá. Primeira coisa, ele me pergunta, como é que é a sua peça? Eu preciso definir para o CNC como é que é a minha peça, para ele poder calcular. Então, olha lá, de novo, ó, trabalhando em parâmetros, ó, aqui também vale, ó, o meu help aqui, né, ó. Aqui eu tenho de novo o conceito de cada parâmetro. Vou fechar aqui, ó. Então vamos lá, ó. Primeiro parâmetro, milímetro. Olha lá, se eu precisar mudar do G54 para o G55, vamos deixar aqui, ó. O tipo de peça eu posso mudar. Por exemplo, eu escolher um tubo, um sextavado, por exemplo, né? Com o número de lados, mas a gente vai fazer aqui para visualizar um quadro mesmo, né? Ó. E agora aqui eu dou as coordenadas. Por exemplo, eu preciso definir o meu ponto 0 peça. Então eu quero que aqui na parte superior, na parte inferior, desculpa, do lado esquerdo, seja a minha coordenada 0x e 0y, que seria o meu zero inicial da peça, para ficar mais fácil de eu programar. Então lá, o meu x vai valer 0, o meu y vai valer 0. Então vamos criar uma peça aí, ó, x1, ó, está pedindo o comprimento da peça em x, vamos criar ela 100 milímetros. Em y também 100, né? O meu z, ele quer o valor da coordenada em z quando encostar na peça, então vai ser 0, né? E o z1 aqui, ó, é a profundidade da peça, então vou colocar menos 50, só para a gente visualizar aqui, né? Ele podia ser 50, eu posso trabalhar, tá vendo, em coordenada absoluta ou incremental, estou clicando aqui, ó. Tá vendo? Ele vai mudando, ele mostra aqui para mim. Então, beleza. Ó, o meu plano vai ser o G17, aqui retrocesso de ferramenta, depois eu vou explicar no outro treinamento. Distância de segurança, tá vendo?
Se eu vou fazer usinagem contrária ou sentido direto, ele vai me orientando por aqui o que eu estou fazendo. E aqui o plano de retração da ferramenta, se eu vou usar esse valor aqui ou não, né, se eu vou otimizar ele. Então, preenchi meu cabeçalho aí, ó. Só indiquei para ele como é que vai ser a minha peça. Então, nós vamos fazer o faceamento, ó. O faceamento, pessoal, ele está aqui dentro, ó. Aqui eu tenho os meus ciclos de furação, olha lá, furo de centro, alargar furo, furo profundo, mandrilhado, rosca, os ciclos de posição para indicar onde você vai furar, né? E aqui os meus ciclos de fresamento, ó. Facear com a fresa, que a gente vai usar, bolsão, isso aqui depois a gente vai mostrar no outro treinamento de fresamento. Então vamos fazer um faceamento aqui só como exemplo, ó. O conceito é o mesmo, pessoal, sempre programando através de parâmetros, ó. Primeiro parâmetro, ter ferramenta. Então vamos selecionar uma ferramenta aqui da lista, ó. Vamos pegar uma fresa aqui, essa aqui de 32, por exemplo, ó. Então eu vou selecionar ela, ó, já apareceu ali para mim. Olha lá o F do avanço, né, ó. Vamos colocar um avanço grande aqui de 500 e uma rotação de 3.000, que é o espindo aqui, o parâmetro S, ó. Tá vendo? Aqui é a usinagem. Se eu vou fazer desbaste ou acabamento, um triângulo desbaste e 3 acabamentos. Vamos fazer o desbaste. Aqui, ó, eu consigo mexer nessa direção, por exemplo. Ó, deixa eu mudar aqui, ó, tá vendo? Eu consigo determinar que trajetória eu quero que a ferramenta faça. Então, eu vou deixar essa... Deixa eu pegar aqui a primeira, que eu acho mais fácil de visualizar. Ele vai te mostrar agora aí, tá vendo? Ó? Ele vai mostrar animadamente o que ela está fazendo. Lá, tá vendo? A fresa vai fazer exatamente essa trajetória aí. Então vamos lá, ó. Agora o ponto x0 e y0, ó, percebam que ele já foi buscar os valores quando a gente definiu a peça. Ó. Meu ponto 0 está aqui, ó, lá, ele vale 0 e 0, z0. Né, o meu x vale 100, o meu y vale 100. E aqui é o cara que eu vou definir agora. Por exemplo, eu quero fazer um faceamento, vamos tirar 2 milímetros. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 2, né, ó, menos 2. Esse parâmetro aqui, ó, eu nunca uso ele em milímetro, eu prefiro usar em porcentagem. O que ele significa? Ó? Ele está mostrando aqui para mim, ó, quantos % do diâmetro da fresa eu vou usar de entrada na usinagem. Então vamos colocar, como a gente está fazendo um faceamento, né, vamos colocar um valor grande, vamos usar 90% do diâmetro da fresa. Aqui eu avanço em profundidade, né, o parâmetro DZ. Se eu vou tirar 2 milímetros, pessoal, então, ó, aqui eu estou tirando meio, nós vamos fazer em 4 passos. Vamos colocar um, para a gente fazer em 2 passos. E aqui, se você quiser deixar algum material para reusinar, né, um sobremetal, que a gente chama de para acabamento. Eu vou deixar 1/10 mesmo aqui. Né? Posso zerar ou não. Então, ó, vamos lá. Ó. Eu vou aceitar. Olha lá, está criado o meu cabeçalho e a minha usinagem. E agora aqui, ó, eu consigo simular a peça. Né, ó. Vamos lá. Isso aqui está no simulador para todo mundo. Ó. Então eu posso simular em outras vistas, eu vou simular em 3D. Ó. Vendo, foi um pouco rápido, eu vou diminuir um pouco aqui a velocidade. Eu coloquei um avanço grande, né? Ó. Aqui eu consigo mexer na velocidade, no override da simulação, tá vendo? Ó? Que eu estou com 100%, eu vou colocar aqui override menos até chegar em 50%, né? Vou voltar aqui, ó, aqui são coisas gráficas, né? A parte mais de, por exemplo, ó, eu posso dar um detalhe aqui, ó, mais 1, menos 1, por exemplo, ó. Eu posso usar uma lupa, né, para você ver um detalhe. Vou fechar aqui, depois eu mostro isso no próximo treinamento. E aqui rodar a vista, que seria a mesma coisa que eu estou fazendo com o mouse aqui, ó, com o botão esquerdo e direito do mouse, tá vendo? É mais a parte de visualização. Posso fazer um corte da peça, né, ó. Por exemplo, aqui eu ativo um corte dela, ó. Aqui eu demarco o que eu quero fazer, ó. Diminuo o X, por exemplo, e o Y, né, ó. Posso fazer um corte. Então, para quem está dando aula, é bem interessante, né? Eu vou desligar ele aqui, ó. Vamos voltar. E agora vamos simular de novo, só para mostrar para vocês, ó. Então, eu vou no simulação novamente, ó. Ele volta no programa, ó. Então, ele vai ter que fazer o faceamento, né? Tirar toda a superfície, ó. Olha lá, naquele sentido que a gente viu. Tirou 1 milímetro.
e mais 1 milímetro. Aí eu começo a minha programação de peça, né? Se eu quiser visualizar de outra maneira, eu tenho outras vistas aqui, por exemplo, ó, de frente, de trás, da esquerda, da direita. Eu gosto mais do 3D aqui, né? O torno que é legal para ver vista lateral, a gente vai ver depois, mas essa aqui é a parte de simulação. E aí eu vou continuando o meu programa e ele vai fazendo aqui todos os processos, né? Então, como eu vou fazer os outros vídeos de fresamento mais delicado e de torneamento, a gente vai poder ver com mais calma, com mais detalhes, né? Última observação que eu queria fazer, ó, aqui eu tenho o meu menu diversos, né? Vou voltar aqui para a parte de edição do programa, né? Que eu ia mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho o meu menu diversos, ó. Eu tenho um ciclo aqui que se chama Ajustes High Speed, né? Que é daquelas funções que eu mostrei para vocês, ó. É aquele ciclo do Advanced Surface que a gente viu na apresentação. Então aqui, o que é esse ciclo? Eu consigo determinar para o operador uma determinada condição de usinagem. Por exemplo, aqui, ó, eu vou escolher um triângulo, ó, desbaste, e aqui a minha tolerância da peça, tolerância do campo, por exemplo, 0,05, né? Só isso, ó. Então eu vou chamar ele aqui, ó, ele aparece aqui no meu programa. O que significa isso, ó? Que nesse momento, ó, do meu programa, eu vou estar trabalhando o quê? Com velocidade. Então, eu preenchendo esses dois parâmetros, o que o CNC Siemens, ele se auto-preseta para aquele momento de usinagem. Então, você está fazendo desbaste, você tem que tirar o material, você tem que ter velocidade, né? Se eu precisar mais à frente fazer um acabamento ou pré-acabamento, ó, eu venho aqui novamente, ó, chamo ele aqui, ó, por exemplo, acabamento, e diminuo, por exemplo, a minha tolerância da peça. Ó, agora, o que eu vou ter? Ó, precisão e qualidade de superfície. Ele mexe novamente em parâmetros internos, né, através lá do polinômio matemático que eu mostrei para vocês, e você tem a sua máquina preparada para fazer suavizações, né, na dinâmica da máquina, de aceleração, desaceleração, mudança de quadrante, e melhorar o seu acabamento superficial final. Então, isso aqui ajuda muito, né? Que seria esse cara aqui, ó. Cadê o... eu não tenho... Pensei que tivesse o desenho da peça aqui. Tá aqui, desculpa, ó. Então, seria mais ou menos essa função aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Advanced Surface, que nem eu mostrei para vocês o ciclo, ó. Esse cara aqui, usinado, com a função desligada e ele ligado no CNC 828. Né? Então, aqui, eu não me lembro bem, eu não coloquei aqui, mas aqui ele, sem utilizar o ciclo, ó, ele fez a peça aqui em 48 minutos e esse cara aqui em 33 minutos. E se vocês olharem a imagem térmica aqui, ó, quanto mais vermelho, maior a velocidade. Vocês podem ver que é muito mais uniforme, né? É muito mais uniforme. Então, você acaba, no mix, você reduz o seu tempo de usinagem e, ao mesmo tempo, você tem um adicional no acabamento da peça. Você tem um ganho de qualidade de acabamento. Legal, pessoal? Essa aqui foi a ideia do primeiro vídeo, né? Então, a gente vai depois para o próximo vídeo. E peço que vocês completem o mini curso e assistam a parte de torneamento e fresamento. E aqui está o meu contato para quem precisar. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu?